Boa noite, meus queridos irmãos. Eu estou super feliz de estar com vocês mais uma vez. E eu quero dizer que eu ia fazer o elogio que o pastor acabou fazendo, porque também foi uma surpresa para mim ver as crianças aqui assumindo, né, e cantando direitinho, não só cantando, mas apresentando o texto bíblico, inclusive, né, orando. E eu louvo ao Senhor, porque o Senhor, Ele continua fazendo a sua obra, não é? Nós nos preparamos, nós executamos aquilo que nós sabemos que precisamos fazer e cultivar na igreja, mas é o Senhor que o faz. O Senhor não deixa a sua obra parar. Ele, tanto aqui numa igreja local como essa, quanto lá na África e lá nos países onde as dificuldades estão se apresentando, onde não há possibilidade de voltar, onde o casal é preso, todas essas coisas fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Mas o mesmo Senhor é o soberano que cuida de tudo isso, aqui, lá e adiante. Tá? Eu estou muito feliz em voltar. Eu me sinto muito em casa aqui, vocês sabem, eu já disse isso várias vezes, sempre direi. Eu morei na rua Ivo do Prado até 21 anos de idade, quando o Senhor converteu meu coração, militar na época. Logo ele me chamou para estudar e eu fui para São Paulo, para Atibaia, precisamente, Seminário Bíblico Palavra da Vida, e ali o Senhor começou a tratar da minha vida de uma forma mais direta, mais pessoal, e o Senhor foi mostrando, não é? Com o andar de tudo aquilo que ia acontecendo, Ele foi direcionando a minha vida e eu continuo fazendo exatamente aquelas primeiras coisas que o Senhor me chamou para fazer, que é cantar, é pregar o Evangelho, é difundir a sua palavra, e eu vim hoje aqui para isso. Aliás, eu vim para o Rio com a ideia de trazer uma mensagem específica, não é? Essa mesma mensagem eu preguei pela manhã na PIB, lá em Campo Grande, e eu vou também pregar essa mesma mensagem nessa noite, porque senti a relevância dela e eu quero deixar esse recado com vocês. Mas antes eu quero agradecer a Deus, porque eu vejo nessa igreja uma igreja missionária. Aliás, não existe igreja que não seja missionária. Se não for missionário, não é igreja, não é? Mas essa tem uma visão profunda. É por isso que esses apelos vêm lá de fora e também daqui. Eu fiquei encantado de ver o pessoal do resgate aí, não é? E a veemência com que é tratado o apelo para a participação. Isso é bom demais. Então eu louvo ao Senhor por isso, e Deus nos tem dado a possibilidade, através da sua palavra, de que pessoas sejam salvas. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Não é? Então a gente continua pregando, porque as portas ainda estão abertas. Se vocês lembrarem, eu não vim aqui para fazer solo, tá bom? Para a gente cantar junto. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo. Por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração.
mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Essa é uma história que é narrada nas Escrituras. Eu diria que é a história de todos nós, sem dúvida alguma. Todos nós estávamos perdidos, estávamos longe do Senhor. Não fosse as suas misericórdias, há muito estaríamos consumidos, não é? Mas Ele foi e nos buscou onde nós estávamos. Não há nenhum merecimento no homem. Deus o fez. E o Senhor o fez por sua graça, por sua misericórdia. A gente prova do mundo e o Senhor vem e nos resgata. Eu escrevi essa canção agora quando eu era ainda bem mais novo, e ela continua sendo uma canção muitíssimo importante na minha vida. Não posso deixar de cantá-la por causa dessa mensagem muito marcante ao meu coração. Ela é sua história também, sem dúvida alguma. Então cante. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Me arrastei num lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim
tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. E hoje quero sim saber do meu Mestre e Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim, foi assim que me salvou. Foi assim, foi assim que me salvou. E quando Ele nos salva, não tem ninguém diferente. Não éramos diferentes quando estávamos perdidos. Todos andávamos nas trevas, no pecado. Todo mundo era feio, muito feio, independente do seu semblante aqui na terra. Mas um dia o Senhor nos resgatou, e porque nos resgatou, Ele nos tornou o seu povo. Agora esse povo é bonito, não importa a cara que tenha. Não importa se usa cosmético, ou se tem cabelo, se não tem cabelo, não importa. Os filhos do Senhor são todos bonitos. Eu sou bonito à beça. Quando eu me olho no espelho, eu não vejo essa cara que todo mundo vê, eu vejo a cara que o Senhor vê. Porque Ele nos faz assim, não é? Então, nós fomos chamados pelo Senhor para ser o seu povo, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma missão muito especial de levar aos outros essa mesma mensagem que nos fez povo dele. Que interessante, não é? Escrevi uma música sobre isso e eu gosto muito dela também. Se o meu povo que se chama por meu nome se humilhar, me buscar, e deixar o mau caminho, arrependido, se o meu povo que se chama por meu nome se humilhar, me buscar, e deixar o mau caminho, arrependido, então sararei
as suas feridas, lhe darei da minha vida, curarei até seu chão. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Só Ele nos perdoa, só Ele nos lava, só Ele nos limpa, só Ele nos faz bonitos, para a sua honra e para a sua glória. Se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, me buscar, e deixar o mau caminho, arrependido, então eu sararei as suas feridas, eu lhe darei da minha vida, curarei até seu chão. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Eu queria cantar mais uma canção antes da mensagem, e essa canção tem muito a ver com aquilo que a gente vai tratar. Essa palavra é uma palavra encorajadora para o meu coração, tem sido. A Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum ou mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Então, me consolam. Então, eu quero cantar essa música que se chama Coração. E eu escrevi essa música baseado na experiência, não minha, mas na experiência de um amigo que, apesar de ser alguém envolvido na obra e no ministério, resvalou o pé, como é possível que aconteça com qualquer pessoa, qualquer ser humano, mas o Senhor tratou no seu coração e ele, arrependido, voltou. E eu gosto de cantar essa música porque ela toda vez me faz lembrar que só Deus pode consertar um coração. Se o seu carro ou o meu quebrarem ali na frente, você chama um mecânico, ele resolve. Se você sujar as suas mãos, você pega um bom sabonete ou sabão e ele resolve. Mas se o meu coração estiver com problemas, não tem nada que pode resolver, a não ser o Senhor dos Senhores, através do sangue puro de Cristo Jesus, que o derramou na cruz do Calvário. Você precisa prestar atenção nessa letra. Eu não passei para o pessoal, mas preste atenção para você poder entender aquilo que ela diz, tá bom? Quando eu digo coração, eu me refiro a esse aqui, não esse. Esse aqui, o que pensa. Não posso compreender qual a razão
de se deixar levar, de se envolver, a ponto de não ver e nem sentir, e de ferir o outro sem chorar, e de sorrir sem graça ou imoral. Sim, não posso conceber o que passou. Conceitos possam se perder assim, tentando distorcer o que é bom, achando relevância em pecar, não se curar, sentir-se ainda são. Ainda um remédio que o cure, a quem possa romper todo esse laço. Sim, Jesus pode essa alma socorrer, torná-la livre e solta para viver. Não há secreto insondável, inquebrável, não. Coração, coração, coração foi feito e é refeito por Deus. Deus pode mudar todas as coisas, Deus pode transformar a nossa vida, só Ele pode fazer isso. É por isso que pregamos o Evangelho, porque é através do Evangelho que isso acontece. Sim, não posso conceber o que passou. Conceitos possam se perder assim, tentando distorcer o que é bom, achando relevância em pecar, não se curar, sentir-se ainda são. Ainda um remédio que o cure, a quem possa romper todo esse laço. Sim, Jesus pode essa alma socorrer, torná-la livre e solta para viver. Não há secreto insondável, inquebrável, não. Coração, coração, coração foi feito e é refeito por Deus. Coração, coração. Nosso querido Senhor, nós te louvamos, porque é o Senhor que pode transformar nossas vidas, só o Senhor. Por isso só o Senhor é digno de honra e de glória. E Pai, agora ao abrirmos a Tua Palavra que nos ensina essas coisas, que nos dá essa segurança, ao abrirmos essa palavra, Senhor, trabalha nos nossos corações. O Senhor nos conhece, a cada um. O Senhor sabe de nossas necessidades e nós clamamos por Tua misericórdia, para que sejamos alcançados pessoalmente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler alguns versículos do Salmo 102. Eu quero iniciar a mensagem lendo esse texto, e eu peço que não passem
Aí, porque eu vou usar uma tradução para a gente não misturar as traduções aqui. Então, preste atenção, eu vou ler 6 versículos, de 3 até 9. Salmo 102, 3 a 9. Aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque o salmista ele está se mostrando a si mesmo como alguém desfalecido. Ele está se queixando diante do Senhor. Diz o verso 3: esvaem-se os meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração, esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja no deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir. Tornei-me como um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições sobre mim. Cinzas são a minha comida, e com lágrimas eu misturo aquilo que bebo. Eu gostaria de mostrar para vocês alguma coisa que eu escrevi. Não é uma poesia, não é um poema, mas um pensamento simplesmente que eu escrevi quando tinha 66 anos. Vocês pensam que eu tenho mais ou menos isso, mas eu tenho mais, né? Então, eu escrevi isso no dia 27/9/2016. Diz assim: na vida que eu vivo, eu vivo e não tenho tido tempo para velho ficar. Não tenho. A fonte dos meus sonhos jorra ainda e jorra muito bem, pois o Senhor é quem determina o fluxo que ela tem. E é ela, e é Ele, que dispõe o como, o quando e até quando será. Ele que sabe. Eu não tenho tempo para fazer nem aquilo que eu preciso fazer, e a conta do que eu gostaria de fazer ainda é bem maior. Então, eu enxergo na distância a longa estrada, ainda reta, mesmo sabendo que a fé, dia após dia, me surpreenderá. Os desafios são para mim o combustível que me impulsiona sempre, assegurando-me que eu posso sim, mesmo quando só para mim parece isso ser verdade. Mas como descrer do que a que eu me respeito foi dito? Como frear se não fui eu que limitei a marcha dos meus dias? Então, se não fui eu que já contou o tempo que me foi proposto, somente pela fé é que eu prossigo. Eu vou apenas indo, como se hoje mesmo tudo houvesse apenas começado. Será que os sonhos são os tais limites? Hein? Será que vê-los à distância me garante adentrar seus pórticos e desvendar um dia os seus segredos? Ou são eles tais como a atraente isca que motiva os cães que na arena correm e que os deixa sempre desejosos de estar tão perto do que mais anelam alcançar? Irmãos, eu quero, através dessa mensagem que eu preparei com bastante carinho, chamar a atenção de vocês que são mais jovens ou menos jovens do que eu. Às vezes eu vejo pessoas assim, querendo ter a saúde de um verdadeiro jovem, de um verdadeiro menino, sem diabetes, sem pressão alta, sem reumatismo, sem perda de visão, sem perda de apetite. Mas sabe de uma coisa? Deus quer nos dar um outro tipo de bênção, não necessariamente só essa. Não é só saúde de jovens que a gente anela o tempo todo, mas a gente pode ver que nesse salmo o rei Davi está lá na sua, imagino que terceira idade. Ele fala muito sobre a questão da cabeça branca. E nesse salmo a gente encontra
o mais puro retrato da terceira idade, e a minha intenção será atentar um pouco para as dificuldades mostradas aqui e depois fazer um contraponto a tudo isso, buscando um encorajamento para a minha e para as nossas vidas. Se você reparar no verso 3 do capítulo 102 de Salmos, diz: porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. É interessante que essas enfermidades que são colocadas aqui, e eu estou olhando através de cada um desses versículos, enfermidades que são palpáveis. Eu acho que aqui no verso 3, estava tratando de artrite e artrose. Eu não sou médico, mas eu acho que o que ele estava dizendo aqui me conduz a pensar sobre isso, né? Essas enfermidades, o envelhecimento das articulações, parece que isso começa, segundo já me disseram, segundo li, aos 45 anos de idade, no meio da vida, eu posso dizer. Ontem fui ao aniversário de Paulo Gomes, da Igreja Congregacional Campograndense. Paulo Gomes completou 94. Aí, você quer chegar lá? E eu também quero. 94. E a gente podia adorar o Senhor e louvar a Deus pela vida dele, pelo rastro que ele tem deixado. Mas, evidentemente, ele estava em situação de alguém com 94 anos, ferido pelas coisas da vida, por essas dificuldades, né? Então, essas dificuldades vêm e elas pegam os nossos pés, as nossas mãos. Quando eu leio o verso 4, por exemplo, diz: ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. E aqui parece que esse negócio de esquecimento me faz pensar em Alzheimer, né? Não é verdade? Porque a capacidade de lembrar começa a diminuir depois de um certo tempo, e seria bom a gente trabalhar contra isso, né? Já se prevenir, anotar as coisas num caderninho que precisam ser feitas, né? Para quando a gente chegar lá e ver. Eu preciso anotar tudo, senão não adianta, eu esqueço. Não estou querendo dizer que eu estou com Alzheimer ainda, Deus é que sabe, sei lá eu, né? Mas eu tenho que anotar a data dos aniversariantes, senão eu vou passar vexame com a minha própria família. Eu não vou lembrar, é muito difícil. Então tem tudo anotadinho ali, e eu tenho que ir ao médico, e eu tenho que marcar a data certinha, e eu tenho que ir buscar o dinheiro da aposentadoria. Quando eu digo eu estou me referindo a vocês também, que eu não busco dinheiro de aposentadoria, mas tem muita gente que faz isso, mas tem que anotar, senão esquece o dia e fica para lá, né? Eu fico pensando no versículo 5, dizendo a respeito da perda de peso. Aí alguém diz aí no coração: poxa, então eu vou ler bastante esse versículo, mas diz aqui: os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. É verdade que o apetite, depois de uma certa idade, ele já não é o mesmo, né? Eu fico pensando, quando eu vou para São Paulo, pastor Valdemir, eu passo ali numa barraca que me atrai profundamente. Ela fica à esquerda, ali perto do rio, perto ali do Guandu, e ali tem a placa enorme: pastel e caldo de cana. Meu amigo, eu me acabo. Mas lá para frente, na Serra das Araras, tem jaca. Oh, meu Deus! Aquela jaca manteiga que se derrete assim quando a gente põe na boca. Eu fico pensando nessas coisas. Mas sabe de uma coisa? Eu lembro que eu pegava uma coitada de uma jaca, eu devorava quase toda. Eu tomava vários copos de caldo de cana. Mas hoje eu consigo tomar um e olhe lá. E ele diz: pode tomar mais, é selfie, você pode ir pegando à vontade. Eu digo: eu não aguento, meu amigo. Então, o verso 6 nos fala sobre solidão. Diz: eu sou como o pelicano no deserto e como a coruja lá nas ruínas. E eu fico pensando assim: que coisa triste é alguém que se isola. Que coisa triste é alguém que curte a solidão. É alguém que não vê perspectiva de confiança em abrir o seu coração com outra pessoa. Ele curte sozinho.
ela se guarda sozinha, ela se tranca no quarto da sua alma. E se não for crente em Cristo Jesus, nem falar com o Pai vai. Mas é impressionante, eu fico pensando, os amigos, as pessoas, mesmo as que nos criticam, é para o bem. Eu fico pensando, ai de mim não fossem as críticas, porque as críticas me ajudam a endireitar, a ver aquilo que eu não estava vendo com meus próprios olhos, mas o outro viu, então ele chama atenção. Nós agora começamos no Grupo Logos um novo conselho, porque eu preciso de conselho. Se eu for agir sozinho com a minha cabeça, eu sou sonhador? Sou. Eu sou aventureiro? Sou. Eu gosto de fazer as coisas? Eu gosto. Mas se eu fizer sozinho, eu estou frito. Porque é necessário a ajuda de outras pessoas. É por isso que a Bíblia já diz, na multidão de conselheiros, a sabedoria, né? Então, é preciso a gente olhar essas coisas. Eu vejo no verso 7 que diz, não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. A que se refere isso? Eu penso que é insônia. Não consegue dormir. E às vezes não consegue dormir por quê? Não consegue dormir porque os problemas ficam na cabeça, rodando, rodando, rodando. Sabe quando você fica tão preocupado com uma prova que você não consegue dormir? Você fica tão preocupado com uma coisa que queria fazer que você não consegue, porque aquilo está tomando conta. E eu fico pensando, como Deus é bom e como Deus nos abençoa com conselhos das Sagradas Escrituras. E eu penso, uma coisa ajudaria muito, se a gente, quando perde o sono, começa a orar, e começa a lembrar das pessoas, começa a lembrar dos missionários, começa a lembrar dos nossos parentes, citando seus nomes um a um. Se a gente consegue lembrar das circunstâncias pelas quais estamos passando, então a gente vai lembrando dessas coisas e nós vamos orando, e daqui a pouco o sono vem e a cabeça quer ir para o travesseiro. O verso 8 diz, os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim praguejam com o meu próprio nome. Ameaças. Eu não tenho inimigos, eu não conheço, eu não sei. Acho que não tenho. Só tem gente que gosta de mim. Todo lugar que eu vou, as pessoas me abraçam. Eu chego na igreja, já soquinho, mão aberta. Eu fico pensando que agora esse negócio de Covid aí virou um troço muito esquisito, porque o camarada vem com a mão aberta, você vai com um soquinho, e não sabe se soca, se dá a mão. O negócio, né, ficou esquisito, muito esquisito. E a pessoa fica, todo mundo sabe o que faz com esse negócio aí. Mas é uma coisa interessante pensar que a Bíblia também nos aconselha, e embora o queixume do autor seja a respeito de que ele está sendo ameaçado por inimigos, e Davi os tinha mesmo, não é? Mas o Senhor diz, tem de paz com todos. Busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, não é isso? E quando a gente segue esse caminho, até em casa, com a esposa, até em casa com o marido, porque são duas cabeças diferentes, não importa quantos anos tenham de casado. Eu casei com Artemis agora, dia 10 de julho passado. Talvez a gente seja o casal mais novo que está aqui nessa noite. Eu não sei, mais novo nesse sentido, não é verdade? E a gente precisa se adequar um ao outro. Porque ela tem uma maneira de ser, ela tem um jeito de ser, eu tenho outro jeito de ser. E muitas vezes não vai quebrar a mão se em vez de fazer assim eu fizer do outro jeito, mesmo que não seja o meu jeito. Mas fica tudo bem. Agora, se houver resistência, a coisa pega. Pega com o amigo e pega em casa com a mulher, pega em casa com os filhos e tudo mais. Outra coisa, verso 9 diz, por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Sabe o que significa comer cinza? Comer cinza, penso eu, que é ficar sentindo saudades e ficar remoendo o passado, como querendo sentir de novo o gosto daquilo que passou. Ora, passou, passou. Eu não preciso ficar igual o boi, lá no meio do campo, que ele vai comendo, vai enchendo, depois ele começa a voltar para mastigar.
para ruminar. Eu não preciso ruminar. Aquilo que passou, passou. Eu fico pensando, há pessoas que pensam que por causa de uma circunstância a vida acabou. Não acabou. Houve um acidente, houve. Passado, acabou. A vida continua. Você perdeu sua esposa? Perdeu não. Você é um crente em Cristo Jesus e ela era crente, você não perdeu coisa nenhuma. Ela só foi antes de você. Mas você sabe onde ela está, por causa da esperança da palavra do Senhor, não é verdade? Então, aí você diz, o Senhor levou a minha esposa, eu agora não me caso mais com ninguém. Por quê? Quem morreu foi ela, não foi você. Então é preciso que a gente compreenda isso, não de uma forma simplesmente sentimental. Há um tempo de luto, mas há um tempo de reflexão, há um tempo de pensar que quando o Senhor nos criou, especialmente falando a homens, essa é a minha experiência, quando o Senhor fala a homens, Ele diz que Ele fez os homens, e Ele diz, não é bom que o homem esteja só. E o Senhor pode nos ajuntar e nos dar. Eu escrevi a música do nosso casamento. Aliás, eu vou lançar pelo YouTube, não é propaganda, não é propaganda mesmo. A música não ficou na... A gente colocou o casamento para ser retransmitido, para ser transmitido, e muitas pessoas já viram esse casamento. Mais de 160 mil pessoas já assistiram o nosso casamento, graças à internet, que tem sido uma bênção nesse tempo de pandemia, uma bênção para a igreja, tem sido uma bênção para a igreja. Mas lá não ficou bom, então eu fui para o estúdio e eu prometi para as pessoas que ia gravar de novo, para que eles pudessem ouvir a música como ela é. E eu fiz isso profissionalmente e vou lançar, daqui a pouco tempo, eu devo lançar isso aí. Então, o que eu quero dizer, meus irmãos, é que a música fala a respeito de coisa nova. Sabe por quê? Porque perguntei a ela. Ela foi casada vários anos. Eu fui casado vários anos também. Eu fui casado com Nilma, vocês conheceram. A gente veio juntos aqui, cantou várias vezes. Uma bênção. Uma mulher que eu amei e continuo amando e amarei sempre. Porque o amor nunca acaba. Aquilo que Deus coloca no nosso coração nunca acaba. Mas isso não me impede de amar outra vez, amar outra pessoa, não impede de jeito nenhum. Eu não estou justificando o meu casamento. Por favor, não me entendam assim. Eu estou ensinando, porque há muitas pessoas que precisam ouvir a respeito disso. É orientação. Eu estou usando a nossa vida como uma ilustração disso. Quando eu disse para ela, você tem tantos anos de casado, ficou viúva, eu também tenho, a gente já é meio maduro, né? E aí, como é que fica? Hein? Como é que a gente vai reagir agora, nós dois? Conversamos. Né? E ela disse, olha, Paulo, tudo novo. E o título da música é exatamente isso. Tudo novo, tudo novo. O Senhor tem coisas novas para a gente. Eu perdi meu filho num acidente, a vida perdeu toda a expressão para mim. Não. Há a dor, há a dificuldade, sem dúvida alguma. Para alguns, esse tempo é um tempo mais demorado. Para alguns, são 5, 10 anos. Para outros, 1 ano. Mas o Senhor quer nos mostrar coisas novas. Então, essa é a metade da mensagem. Porque a outra metade vem agora. Por quê? Porque eu estou olhando tudo isso que o autor desse salmo escreveu e eu estou vendo que ele está se queixando dessas dores, que eu pude identificá-las para os nossos dias. Mas agora eu quero colocar alguma coisa ao contrário disso que nós estamos vendo, coisas que a gente pode pensar, porque eu creio que os grisalhos, e mais uma vez eu me volto a mim e a vários que eu estou vendo aqui de cima, os grisalhos têm suas vantagens. Sabia?
Os grisalhos, diz as Escrituras, em Provérbios 16, 31, que eles têm uma coroa de esplendor na cabeça. Eu, às vezes, penso que eu tenho um refletor na cabeça. Mas aqui fala sobre uma coroa de esplendor. E gozado que essa coroa, ela é obtida mediante uma vida justa. Que interessante. É preciso pensar sobre isso. Uma coroa de esplendor é colocada na nossa cabeça de mais experientes. E ela é adquirida através de uma vida justa. Ao contrário disso que nós lemos no Salmo também, em segundo lugar, eu vejo que o Senhor é a nossa garantia. Essa é uma mensagem moderníssima. Por quê? Porque em Isaías 46, verso 4, diz exatamente assim: mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu, aquele que os susterá. Eu os fiz, e eu os levarei, e eu os sustentarei, e eu os salvarei. O Senhor é a nossa garantia. Não são os remédios que são nossa garantia. Não são os médicos que são nossa garantia. Não são ficarmos trancados em um ambiente separado que é a nossa garantia. A nossa garantia é o Senhor. Uma vez eu estava numa Kombi, alguém estava dirigindo, eu estava do lado e tinha uma senhora do lado da janela na Kombi. E eu percebi que ela estava segurando ali assim, na Kombi, e coitado do bracinho dela chegava a estar retesado assim. E eu disse: a senhora está muito preocupada, está com medo de alguma coisa? Ela disse: eu já virei com uma Kombi. Eu digo: mas era essa? Ela disse: não. Eu digo: essa é outra. Essa é outra. A senhora virou com aquela, já foi, já passou. Não é? Mas eu sinto isso. Eu digo: então confie no Senhor. É simples assim. O Senhor sabe os seus dias. A senhora não desconfiou que o Senhor não deixou a senhora morrer naquela virada de Kombi? Por quê? Porque não era o seu tempo. Agora tira a mão desse negócio aí, esfria, e vai pela fé. A senhora é salva em Cristo Jesus? Ela disse: sou. Eu digo: qual foi a fé que a senhora usou para ser salva? Eu creio na palavra. Então creia na palavra. O Senhor é aquele que nos traz a garantia. Mas eu não saio de jeito nenhum por causa disso. Que não sai coisa nenhuma. Você acha que é essa vacina que pode resolver seu problema? Se chegar a sua hora? Não. Não estou assumindo nenhum partido aqui. São os tratamentos outros que são colocados? Não, não são. Não é nada disso, meu amigo. Eu gosto de dizer que no clímax da pandemia lá em Manaus, está morrendo todo mundo, está tudo mais, e alguém me chama para ir cantar e pregar o evangelho lá em Marajó. Você acha que eu não fui? Claro que eu tinha que ir. Porque quem está me levando é o Senhor. É o Senhor. E se for o meu tempo, será. Eu estou nas mãos do Senhor. Agora, eu tenho que colocar a máscara, eu tenho que tomar as medicações, eu tenho que... Lógico que sim, eu preciso fazer isso é natural que a gente faça. Mas eu não vou ficar com medo por causa disso, não, porque o amor lança fora o medo. Eu sou de Jesus. Ou ser de Jesus é só uma figura? Ou ser de Jesus é só um conto de fada? Não, é real, é verdade mesmo. Ele me leva na palma da sua mão. Ele cuida de mim o tempo todo. A gente que diz: eu não ando de avião de jeito nenhum, eu tenho medo de andar de avião porque o avião pode cair. Eu digo: e às vezes você pode ficar em casa e o avião cai em cima da sua casa. E você morre de avião. Não é verdade? Mas é fato. Então o Senhor é a nossa garantia. Ele é a garantia porque nos criou, porque está escrito: eu os fiz. Ele conhece toda a nossa essência, Ele conhece cada parte, cada músculo,
cada célula, Ele conhece todas as coisas. Ele é a nossa garantia porque Ele nos conduz, diz, eu os levarei. Eu lembro de uma brincadeira que eu fazia com o papai, quando o papai era vivo e eu era criança, naturalmente. Eu gostava de segurar na mão dele e fechar os olhos e deixar que ele me guiasse pelo quintal. Eu ia com os olhinhos fechados e ele ia me levando. Ele passava atrás de um arbusto e o arbusto passava na minha cabeça e eu passava no outro lugar, mas eu ia com os meus olhos fechados. Sabe por quê? Porque eu estava segurando nas mãos de papai. O Senhor nos leva assim, Ele nos conduz, é exatamente assim. Então não precisamos tremer de medo, Ele nos conduz, eu os levarei, Ele nos orienta, Ele nos conduz pela mão, levando-nos até no colo às vezes, até no colo Ele nos leva. Ele é a nossa garantia porque Ele nos supre em tudo. É interessante que diz, eu os sustentarei. Já fui jovem, diz a Bíblia, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Salmo 37, verso 25. Há testemunho dos de fora a respeito disso que acontece na vida de alguém que teme ao Senhor. Eles dizem, como o salmista diz, a respeito do sustento que o Senhor traz ao nosso coração. Porque o Senhor nos salva eternamente, diz, eu os salvarei. E a nossa confiança está no Deus que não pode mentir. Todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, mas já passou da morte para a vida. É a promessa do Senhor. Eu criei nele, eu entreguei a ele a minha vida. Eu não estou falando que isso é uma condição religiosa, eu estou falando que esse é um compromisso que se faz pela fé. Então o Senhor, Ele é a nossa garantia porque Ele nos salva também. Em terceiro lugar, ao contrário disso que a gente pensa quando lê o Salmo 102, há um direcionamento e uma responsabilidade em termos dessa garantia do Senhor. A gente precisa pensar sobre isso. O Salmo 71, verso 18 diz, agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos. Presta atenção, não me abandones para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Eu fico muito feliz por poder escrever canções, por escrever coisas que eu posso pensar agora com meus filhos, mas para eles eu não preciso convidá-los necessariamente a pensar, eu preciso convidá-los a ver as minhas atitudes, a ver os meus passos como pai. E eles estarão vendo isso, e eles estarão sentindo o direcionamento do Senhor através da força dele na minha própria vida. Mais adiante, quando a minha música estiver tocando e eu já não estiver mais aqui, eu continuo cantando música de Jairinho até hoje. E elas continuam falando ao coração das pessoas. Sabe por quê? Porque eu preciso falar do poder do Senhor às gerações futuras, mesmo quando eu já não esteja mais. E é assim que acontece. Ao contrário disso, em quarto lugar, ao contrário dos pensamentos colocados ali no Salmo 102, a nossa previsão de vida está no Senhor. Porque nós não podemos marcar o tempo de nossa vida. É porque se eu tiver um plano de saúde, eu vou viver mais do que o outro coitado que não tem. Eu sou um coitado que não tenho. Duvido que você vai viver mais do que eu. Porque você tem plano de saúde. Porque não é o plano de saúde que diz isso. Você lembra de Tancredo? Foi eleito, não foi? Todo mundo achou que ele ia ser um presidente formidável e tal, e pluf, acabou. No melhor hospital de São Paulo, sim, claro. Com plano, com tudo, sim, claro. Mas chegou o dia dele, acabou. Então, eu não estou sendo pessimista, não. Eu estou crendo na Bíblia.
Estou crendo na palavra, porque a Bíblia é para nós um referencial, para os outros não interessa, mas para nós é referencial. Eu não abraço a Bíblia só porque ela diz coisas que eu concordo, eu abraço quando ela diz coisas que eu não concordo, ou que eu não pensaria assim, porque sou humano. Eu acho que sou eu que tenho que decidir. Eu acho que sou eu que tenho que decidir a salvação, eu que tenho que decidir se eu vou ser santo ou se não vou ser, eu que tenho que decidir se eu vou morrer hoje ou se eu vou morrer amanhã, eu que tenho que decidir essas coisas, eu tenho que decidir nada, é o Senhor que decide tudo isso, porque eu não consigo ser santo se Ele não me santificar, eu não consigo ser salvo se Ele não me salvar, se Ele não me der vida enquanto eu estiver morto, eu não consigo. Não há essa possibilidade. Então, a nossa previsão de vida está no Senhor. Não está, eu volto a dizer, não está nos remédios, não. Não fica com paura, não. Confie no Senhor. Tome o remédio, mas confie no Senhor. Eu tenho dito, se eu for obrigado a usar algum tipo de medicina que eu particularmente não concordo, se eu for obrigado por circunstâncias do trabalho, eu vou usar, mas vou usar como veneno. Porque para mim pelo que eu estudei, pelo que eu li, para mim é veneno. Cada um tem a sua posição. Mas eu sei de outra coisa, que é joia demais, que mesmo que eu tome veneno, o Senhor pode me livrar, se for a vontade dEle. Amém ou não? Amém. Então é isso. Ninguém pode acrescentar nenhuma hora que seja a sua vida. Está escrito em Mateus capítulo 6, verso 27. A gente precisa compreender que os anos mais difíceis, eles vêm mesmo. Primeiro pelos sofrimentos que são previsíveis, a gente já sabe o que vai acontecer. Eu, por exemplo, tenho gota. Eu até confundi porque eu tive Covid, e daí eu não conseguia andar direito, e alguém já tinha me dito, nossa, eu tive Covid, foi um negócio tão terrível que eu não conseguia andar. Eu digo, caramba, eu não estou conseguindo andar direito. Aí fui descobrir que eu não estava conseguindo andar direito, não era por causa da Covid, não. É porque a gota atacou esse dedão aqui, então não tem equilíbrio, não dá para ficar, dói muito. Aí atacou esse joelho aqui também. Aí diz, mas pastor Paulo César, o senhor tão jovem desse jeito, e tem esses trem? Eu tive, não conseguia me equilibrar, fiz uma muleta para mim, peguei um pedaço de pau lá no quintal e fiz um negócio para eu poder andar, e eu estava todo troncho, todo achando que coisa, aí eu tomei o comprimido lá para tirar a inflamação da gota e fiquei bom, da Covid, porque eu pensava que era por causa da Covid. Então, a gente precisa compreender os dias mais difíceis, né? E segundo, a gente precisa também compreender a pequena expectativa da vida. O texto diz que a nossa vida passa depressa, mas eu gosto de pensar numa coisa muito interessante, porque diz que a nossa vida voa. Eu fico pensando não só nesse voar como significado de uma passagem rápida da vida, mas eu posso pensar além, porque a Bíblia também diz uma coisa muito importante, quando Isaías, o profeta, diz no Salmo 40, verso 31, mas os que esperam no Senhor, repitam comigo, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como? Como águias, com asas. Então a gente voa, de fato, também na nossa vida. Em quinto lugar, ao contrário destes pensamentos que expus no começo, na minha introdução, através do Salmo 102, em nossa idade a gente pode desfrutar das coisas boas da vida. Eu quero ler esse texto de Eclesiastes. Guarde esse texto no seu coração. Eu sei que vocês sabem, mas olha só, diz Eclesiastes 6,3, um homem pode ter 100 filhos. Não conheço ninguém aqui que tenha. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte
do que ele. Isso está escrito na Bíblia. E eu me pergunto, mas que coisas boas são essas? Se não desfrutar essas coisas boas da vida. E quando eu leio Tito, capítulo 2, versículos 2 e 3, ali está escrito assim, preste atenção. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, a serem dignos de respeito, a serem sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Essas são coisas boas. Eu fico pensando que uma das coisas que eu mais aprecio na minha própria vida é o fato de ser considerado por pessoas que têm confiança em mim e naquilo que eu faço. Não tem coisa mais trágica para alguém que chega na minha idade e que não goze de respeito, que não goze de confiança, que não seja tido como alguém digno, de fato. E eu, quando eu vejo que esse homem, se ele não provar dessas coisas boas, ele é pior do que um aborto. Ele é pior do que um aborto. Mas nós podemos provar dessas coisas. As coisas boas da vida de um homem, como aqui o texto diz, é, por exemplo, ser moderado, ser equilibrado. Um homem que entra nas circunstâncias e ele sabe se colocar, ele sabe se cuidar, ele é equilibrado, ele não é aquele camarada que pende para um lado, pende para o outro, ele tem equilíbrio. Eu fico pensando, até na comida é assim. Se a gente não tiver equilíbrio para comer, a coisa pega. Porque a gente tanto pode morrer de inanição, quanto a gente pode virar uma pipa. Não é verdade? Então, equilíbrio. Eu vou botar uma roupa para vir na igreja, para estar diante do Senhor, eu vou botar uma roupa equilibrada. Eu não vou chegar aqui todo cheio de troços aí que vão chamar a atenção das pessoas e tal, estou todo brilhante, estou todo... Vamos ouvir agora o pastor Paulo César, aí sai o cara igual um circo. Não, equilíbrio. A mesma roupa que todo mundo usa, a mesma camisa, não é verdade? Equilíbrio nas ações. Diz ser digno de respeito, ou seja, que transmite confiança. Ser sensato e sadio. E inclusive aqui abre quando diz ser sensato e sadio na fé. Ou seja, ele não vacila como menino. Ele não vacila naquilo que ele crê, ele não vacila naquilo que hoje ele aprova, mas amanhã ele não aprova mais. Ele não é político. Desculpe generalizar. Mas ele não tem duas palavras. Ele é sensato e ele não vacila na fé, ele não vacila no amor. É impressionante. É impressionante. Há não tantos anos atrás, era muito difícil de você encontrar dentro da igreja. Lá fora encontrava, mas dentro da igreja, pessoas que estão se separando por futilidades no casamento. Não rezo na mesma cartilha. Tchau. Eu gosto de amarelo, você gosta de coisa. Tchau, acabou o casamento. O que é isso? Ele dizia aqueles votos lá diante do altar, diante de Deus, diante do Senhor dos senhores, diante da família, diante de todos. O que significa isso? O que significou isso? Eu sei que é um assunto delicado. E eu não vim aqui para tratar disso, mas um homem precisa ser alguém que realmente compreenda o amor, esse compromisso com Deus, esse compromisso com a família, esse compromisso com os amigos, esse compromisso com a igreja, esse compromisso consigo mesmo, com a sua autenticidade, na perseverança, na obediência ao chamado, aos propósitos estabelecidos. Eu fico pensando nos missionários que estão lá fora e passando privações tremendas, e eles contam a história de um passado que nós vimos nas Escrituras.
muitos deles com suas casas queimadas, mas isso é hoje, você sabe disso. Mas aqui não, aqui no Brasil está tudo jóia, você vem na igreja se quer, se não quer não vem, é coisa, mas lá fora não, o cara queima a sua casa por você ser crente em Jesus Cristo. É real isso, é verdadeiro, mas você não deixa a obra por causa disso. Uma vez eu fui à África, e uma das perguntas que eu fiz àquele homem que estava nos levando, Guiné-Bissau, eu disse: quantas pessoas você já trouxe aqui com interesse de ser um missionário, coisa assim? Ele disse: muitas, muitas. Eu disse: quantas permaneceram? Ele disse: poucos, muito poucos permaneceram. A perseverança é uma obediência a um chamado de Deus? Sim. É uma obediência a propósitos estabelecidos no coração? É uma obediência a um sonho que foi colocado? É uma obediência a um projeto que se pensou a respeito, que se colocou? É uma coisa maravilhosa saber que a gente pode ter perseverança naquilo que a gente está fazendo. Vocês estão vendo como a gente pode olhar diferentemente daquele quadro que é colocado pelo salmista, o quadro de dor, o quadro de me deixar para baixo, de coisa e tal. Não, nós podemos viver com tudo isso, e tem isso, mas nós podemos viver para frente. Eu estou feliz. Sabe quantos anos eu tenho? Não interessa. Então, mas eu sempre sonhei, desde criança, em ser paraquedista, aí fui. Aí eu tinha um outro sonho que era ser piloto. E aí ser piloto era diferente. Ser paraquedista, me inscrevi, fazia os exercícios, passei na prova e tudo bem, né? Até ganhei um dinheirinho como soldado e tudo. Mas ser piloto é diferente, porque você tem que fazer um curso, tem que pagar horas de voo e tal, aquele negócio todo, e não tinha a menor chance. Eu, missionário, vivendo pela fé, tira da cabeça. Aí cheguei nos Estados Unidos, fui na casa de Eliel e Luciene, minha irmã, e daí eles estavam falando: rapaz, você está levando para casa um simulador? Comprei um simulador. Ele está levando um simulador, por que você não faz logo o curso, a Vera mesmo aí e tal? Vai lá e tira o seu brevet, aqui você consegue com mais facilidade, menos burocracia do que no Brasil, fica mais em conta. Naquela época o dólar estava outra coisa. E eu disse: quem sou eu? Rapaz, que é isso, eu sou um missionário. Se eu tivesse dinheiro para fazer um curso de piloto, que seria um hobby, né? Eu ia investir em missões, né? Não teria lugar para isso. E aí, completando o que eu estava dizendo, eu disse: a menos que um dia aparecesse um doido aí, cheio da grana, e aparecesse e dissesse para mim: olha, tudo free, 0,800 para você. E daí, um dia eu fui visitar um amigo, ele estava trabalhando no meu coração, me ajudando no consolo quando Nilma partiu, e eles me conheciam há mais de 40 anos através da música, mas só através da música. Souberam que eu morava em Atibaia, eles moram em Caçapava, então pegaram o meu telefone com o Sérgio Lopes, o cantor, e daí ligaram para mim e disseram: vem aqui em casa, venha nos conhecer, nós amamos você e tal. E eu fui. Quando cheguei lá, ele morava, adivinha? Num condomínio de aviadores, só aviadores, todo mundo tem aeronaves, todo mundo tem hangar, todo mundo ali mexe com o avião. Eu cheguei e fiquei mais feliz que pinto no lixo. E daí ele disse: pois é, mas o Sérgio Lopes me disse que você gosta de voar e tal. Eu gosto, como gosto. E por que não tirou o brevet ainda? Aí contei a história lá dos Estados Unidos. Eu disse: só se aparecesse um doido que dissesse 0,800 para você. Ele olhou para mim e disse: esse cara sou eu. E eu digo: você está doido? Ele disse: não estou não, estou em perfeito juízo. Esse é um presente que eu quero dar para você. E misturou o consolo com o mimo de Deus para o meu coração. E eu estou quase tirando o meu brevet, sabia? Com 72 anos, alguém podia dizer: perdeu o juízo? Não, só estou vivendo, amigo. Só estou vivendo.
Aí você continua escrevendo canções? Sim, por que não? Tem cabeça, tem Bíblia, tem papel e lápis. Vou continuar. E a missão, como é que é? Vai gravar de novo? Claro que vamos. Se Deus der a oportunidade, vamos gravar sim, tem um monte de música para ser gravada. Agora nós estamos terminando, e eu quero mais uma vez agradecer publicamente a igreja, porque a igreja, talvez vocês não saibam, alguns de vocês não saibam, mas essa igreja atendeu ao nosso apelo que foi feito assim, geral, atendeu um apelo de nos ajudar, sendo também mantenedores do Logos. Sabiam disso? E você também pode ser, se ainda não for, um mantenedor do Logos. Sabe por quê? Porque o Logos parou de viajar. A pandemia veio, as igrejas fecharam, trabalho itinerante, ninguém convida. E se não convida, não entra o dinheiro. Porque você vai, eles dão oferta. Você não vai, não tem oferta. Então, acabou o dinheiro, como é que faz? E a gente foi tirando a água do fundo do poço, de tudo quanto foi jeito. Chegou um momento que o Senhor disse para mim: você não está entendendo ainda que sou eu que sustento, e que eu sustento através de pessoas, então bota a tua boca no trombone. Sabe o que está escrito na palavra? Compartilhar as necessidades dos santos. E você pode entender que é compartilhar só dando, mas é também pedindo. É também pedindo. Ela veio aqui na frente e compartilhou as necessidades dos santos. E nós compartilhamos, e o pastor tomou iniciativa com a igreja e está fazendo isso. Nós temos um outro projeto que está chegando ao fim. A manutenção da missão precisa continuar. A gente precisa gravar. E como vai gravar? Não tem grana? Tem dinheiro? Quantas pessoas já foram abençoadas através das músicas que o Senhor nos deu e que gravamos? Talvez, se eu pedisse que pessoas levantassem a mão, muitas pessoas iriam levantar a mão dizendo isso. Porque eu sei que a palavra de Deus nunca volta vazia, mesmo na música. Mesmo na música. Então, gente, me perdoa, eu sei que eu já passei da hora aí, muito tempo, com toda certeza, mas o pastor ainda foi dizer aquilo, né? Eu só estou preocupado que a pizzaria vai fechar. Não, mas não é essa mesmo. Mas só que tem o seguinte, nós estamos agora completando quase 10 anos de um projeto de tradução da Bíblia para os índios aguarunas. Eu falei aqui outras vezes que eu estive aqui. Falei sobre isso. Tradução da Bíblia inteira para os índios aguarunas do Peru. Eles são, agora, fiquei vendo pela internet, que são mais de 80 mil. Eu estava dizendo que era mais de 70 mil. São mais de 80 mil pessoas que estão morrendo sem Cristo Jesus, porque sem conhecer as Escrituras não se conhece a Cristo. E sem conhecer a Cristo não se tem salvação. Mas a Bíblia está toda traduzida já. Menos de 10 anos e a Bíblia está toda traduzida no dialeto, a linha lá dos aguarunas, aguaruns. E é interessante porque agora nós temos um desafio tremendo, tremendo. Porque nós queremos fazer 10 mil exemplares da Bíblia. Queremos fazer uma Bíblia com tudo aquilo que nós temos aqui no nosso país. Notas de rodapé, concordância, apresentação dos livros, uma série de coisas assim. Essa Bíblia com papel Bíblia, essa Bíblia com a capa durável, tudo isso. E tudo isso está em preço de dólar. E eu preciso levantar 500 mil dólares. Eu nunca vi tanto dinheiro em toda a minha vida. Mas Deus vai abrindo as portas de forma maravilhosa. Aleluia. E a Sociedade Bíblica disse: nós vamos fazer as Bíblias por preço de custo, obra missionária da Sociedade Bíblica do Brasil. Preço de custo. Nós vamos colocar a Bíblia lá no Peru, lá em Lima, para de lá ser distribuída. Muito bem. Nós vamos dar a edição da Bíblia, e deram toda a edição da Bíblia. E eu não conseguia achar um consultor para o trabalho de tradução da Bíblia de jeito nenhum, e o Senhor mandou um consultor através da Sociedade Bíblica do Brasil, e gerou essa confiança de quem sou eu? Mas eles me chamaram para a reunião, exponha o seu projeto, porque Deus está por trás de tudo isso. E agora tem esse desafio tremendo, e eu volto a dizer,
só se aparecerem pessoas que possam investir nisso aí. Estava falando isso na nossa igreja lá em Maracanã, em Atibaia. E apareceu uma pessoa no final e disse: escuta, você já tem os papeizinhos, eu quero doar. Quantas Bíblias ele falou? Eu quero doar 50 Bíblias, mas eu ainda não tenho, só me perdoe, eu ainda não tenho. A Sociedade Bíblica no Brasil está fazendo a propaganda pela internet e tudo mais, e a Sociedade Bíblica do Brasil vai ter uma conta, não é Logos que vai ter conta, não. A Sociedade Bíblica do Brasil vai ter uma conta, onde essas Bíblias, esse dinheiro das Bíblias, vai ser colocado dessa conta para fazer 10 mil ou mais, se o Senhor quiser, para levar para aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê o pessoal da música? Eu gostaria de terminar a minha parte cantando uma música junto com eles, né? Diga bem. Falou $500 mil, é $100 mil. $100 mil. Perdão, eu falei o quê? Falei 500 mil? Não é 500 mil dólares, é 100 mil dólares, me perdoe. Aí, quem não é casado, siga o meu exemplo. Viu como funciona? É assim, funciona. Tá vendo? Então tá bom. Gente, de antemão, muito obrigado. Aliás, se vocês não sabiam, sabe de onde que veio aquela bateria ali? Vocês sabem, né? E eu fiquei tão orgulhoso dela ficar aqui nessa igreja. Ali, hoje eu vinha lá embaixo, e quando eu vi um playback tocando, não era playback, não era vocês que estavam ensaiando aqui, mas o som estava tão gostoso, tão agradável, que parecia um playback. Ó Pai, eu queria tanto ver. Vamos ficar de pé e vamos cantar essa música juntos, e depois eu passo a palavra com muita gratidão ao Senhor. Orem por nós, tá bom? Orem por nós. Orem por mim, orem por Artemis, orem pelos nossos filhos, porque acabamos ganhando mais filhos, ela ganhou mais filhos e eu ganhei mais filhas. E a família cresceu. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos,
E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará em mim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Aleluia, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Muito obrigado de todo o coração. Podem assentar, pastor, com a palavra.